E é uma coisa que eu tava conversando até com o professor João César de Castro Rocha, que é linguista, e ele investiga muito essa questão da linguagem bolsonarista. O Lula tem uma chance de ouro agora, né, Janaíra, de projetar o Brasil, sobretudo nessa defesa do meio ambiente, da Amazônia, da sustentabilidade, mas lembrando sempre do trabalho de base dos trabalhadores, de pensar o sucesso internacional do Brasil não só no tapinha nas costas, entendeu? Mas em ações efetivas para conter uma destruição que estava em curso, né? Isso. Então tu entende assim, ó, Marina por si só, ela não precisa nem abrir a boca. Ela é o símbolo dessa estrutura de defesa da Amazônia, dos biomas, do Pantanal, da Mata Atlântica, enfim. Porque ela tem um conhecimento enorme de quilombolas, de indígenas, das estruturas. O projeto de transversalidade desse governo, que estava no programa do governo Lula, é fundamental. É trabalhar meio ambiente, é trabalhar cultura, é trabalhar Ministério da Justiça, é trabalhar de forma interrelacionada direitos humanos, é trabalhar a questão da mulher, enfim. O que nós temos de avanço e de ganho com isso? Em primeiro lugar, um ministério absolutamente qualificado. Ali não tem favorzinho a não ser um ou dois, que são as necessidades políticas. Mas, de resto, nós temos um ministério de excelências. São as excelências de cada área escolhidas para cada ministério. Então, o que nos parece? Nós temos uma bandeira aberta para o mundo inteiro. O Brasil está de volta na preservação ambiental, que hoje é uma situação pontual, necessária para a preservação da vida na humanidade. Você imagine o que isso vai repercutir para o Brasil, já está repercutindo, com dinheiro da Noruega, com dinheiro da Alemanha, voltando ao fundo da Amazônia. Quer dizer, tudo que o desmonte de Salles, e que tem, aliás, uma lista de processos, eu gostaria que as pessoas consultassem esses deputados, Salles, Damares, essa tropa, Pazuello, que se elegeu, para ver a quantidade de processos que essa gente já responde. E o que vai responder doravante, com essa quebra de sigilo aí, desses sigilos absurdos de 100 anos, que isso fere qualquer legislação constitucional e administrativa. Então, me parece que o Brasil agora tem um momento ímpar na sua história para que Lula se consolide como um estadista mundial, inclusive porque ele já foi para Opa, acho que a professora top da efetivo para a questão ambiental, que foi essencial. E Lula é um estadista. Gostem ou não gostem de Lula, ele é um estadista. 580 dias preso prepara qualquer um, porque só tem tempo para estudar lá, para analisar, para fazer. Lula saiu 10 vezes melhor do que entrou. Como Nelson Mandela e como outros. E principalmente quando a prisão é feita dessa forma injusta e sob lawfare, né, Janaíra? Uma coisa que eu ia perguntar... Arbitrária. Arbitrária, completamente. E uma coisa que eu ia te perguntar, no parlatório, quando ele chorou falando dos moradores de rua, das pessoas que estão sentindo fome, ele falou que o governo não seria revanchista, mas que procuraria a resposta da lei. E naquele momento, eu vou até botar aqui, ó, as pessoas começaram a gritar sem anistia. Eu vou até pegar aqui direitinho o trecho, porque eu acho que é legal a gente mostrar exatamente o que as pessoas falaram naquele momento. Deixa eu só tirar essa publicidade aqui da frente. Mas aí eu queria que, Janaíra, você comentasse essa fala do Lula, não só do ponto de vista de eleitora dele, mas também como uma operadora do direito, porque eu acho que tem um mérito na fala dele, no sentido de não tornar a coisa pessoal, mas também dá para entender o que a população fez aqui. Vamos ver. Que deverão ser usados no ano letivo de 2023, ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta desse apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos,
Professora, eu escrevi no final do ano, num postzinho meu pessoal no Instagram, que eu entendo e eu gostei muito de uma fala que eu ouvi de um outro advogado, que é o Álvaro Azevedo, que ele é indígena, e ele falou, não dá também para a gente levar as coisas como vingança, porque o Estado precisa ser melhor do que nós. Mas, por outro lado, eu também vejo a derrota do Bolsonaro como, de uma certa forma, a vingança da população, dessas pessoas que estavam gritando sem anistia e que pedem para que a justiça faça o mínimo. A senhora concorda, a senhora discorda? Eu queria ouvir o seu comentário como operadora de direito também, sobre o Lula. Pedro, se nós tivéssemos terminado o processo ditatorial em 1985 e punido, como fez a Argentina, como fizeram outros países, rigorosamente os torturadores, nós não teríamos vivido agora este fantasma da ditadura pairando essa espada sobre as nossas cabeças 4 anos. Porque, ao anistiar de forma total e restrita, ao não apurar os crimes cometidos de tortura e de barbárie, ao não investigar os mortos e desaparecidos, o que só foi feito pela Comissão da Verdade posteriormente, nós autorizamos o Exército, as Forças Armadas, a continuarem entendendo que tudo podia ser feito porque a impunidade era garantida. O que você pensa sobre generais que ganharam mais de R$1 milhão de salários que não se explica, porque os soldos deles não são esses, e ganharam do governo brasileiro, autorizados por Bolsonaro, saídos do nosso bolso? O que se pensa nesse país sobre um ex-presidente que sai com o avião da FAB, sem passar o cargo, com a mulher e o maquiador, por nossa conta? Isso tem que ter anistia. Isso a nível de direito, a nível de Constituição, de Estado democrático de direito, tem que ter punição e punição severa, de acordo com os crimes cometidos. Ponto final. Não tem nada de anistia para Bolsonaro, para filho de Bolsonaro, para general que praticou desvio de dinheiro, para general que patrocinou genocídio de pessoas, para general que aplicou não envio de oxigênio e deixou pessoas morrerem, para quem mentiu que fez vacina, não fez vacina e fez vacina, para quem deixou vacina vencer, isso não tem nada de anistia. Isso tem que ser apurado como crime contra o Estado de Direito, crime contra a saúde pública, crime de morticínio, apurado e condenado e julgado. Acabou. O que o Lula disse é muito procedente. A gente não precisa fazer uma caça às bruxas. Agora, a lei tem que ser aplicada, tem que ter direito à ampla defesa, que o Lula não teve, porque o processo do Lula é um processo estilo nazi-fascista, né? De conhecimento. Aí eu acho que a lei pode ser assim, eu aplico, Sérgio Moro. Sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, que para mim, como advogada, já militante velha naquela época, de 24 anos de direito, era um escândalo absoluto, que não entrava na minha cabeça que aquilo tivesse chegado nesse ponto. E tem que se dar direito de defesa, mas tem que se punir, tem que se prender, tem que se condenar, tem que se tornar inelegível. Porque o problema desse país é que quem tem dinheiro fica nesse jogo de empurra na falcatrua e continua utilizando o Estado a seu bel prazer, e quem não tem dinheiro termina numa cela com 18, com 19, com 20, sem lugar nem para sentar. Então, isso precisa ser trabalhado urgentemente, ou a gente nunca vai consolidar a democracia no Brasil. Eu sou uma pessoa que sofri grave resistência dos colegas, porque eu era contra o impeachment de Bolsonaro. Eu achava que Bolsonaro tinha que sangrar até o fim, para que o povo entendesse a consequência que tem um voto desastroso. Sim. Sangrou até o fim, através de muitos acordos, inclusive esse espúrio orçamento secreto, que há de cair e muitos serem punidos por ele. Agora eu te coloco, que anistia tem para uma ministra de Direitos Humanos, ali, a Damares, no Ministério da Família, etc., que comprou guindaste com o dinheiro do Ministério, que alugou guindaste, para fazer o quê? Ela tem que ter o quê? Punição severa. Que anistia tem que ter para uma mulher que disse que as crianças tinham os dentes arrancados para fazerem sexo oral. Ela tem que ter punição severa. Fake news não pode mais ser passado à mão. Acabou. Isso é crime contra a humanidade, gente.